bom dia. Ontem a gente teve a oportunidade de ministrar uma palavra lá na igreja e Deus colocou uma palavra no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Ele vai contar 3 histórias juntas, porém com atitudes diferentes, sendo que das 3, 2 delas chamam a atenção de Jesus. Quando Jesus ele está voltando agora de Gadara, depois de expulsar os demônios de um homem que estava lá endemoniado, e ele é expulso de Gadara porque os homens daquela terra acharam que tiveram prejuízo com a perca dos porcos. Depois você dá uma olhadinha, dá uma lida lá. E ele, depois dele voltar, a Bíblia fala que ele vem caminhando e com ele uma grande multidão o seguia. Mas a Bíblia destaca que essa mesma multidão, além de seguir, o apertava. E essa parte do apertar é a primeira parte que me chama a atenção. O povo apertava ele. E quantas das vezes a gente não tenta apertar Jesus? Quantas vezes a gente não tenta colocar Jesus contra a parede? Eu quero a minha bênção, eu preciso da minha bênção. A gente até segue ele. A gente até vai nos cultos, até escuta louvores. A gente até escuta ele, mas quando a gente precisa de alguma coisa, a gente acaba apertando ele. E aqueles que apertavam ele, só apertavam e não conseguiram nada. Mas aí entra um segundo personagem, entra uma segunda pessoa, por nome Jairo, que quando chega perto de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E quando ele se prostra, ele consegue chamar a atenção de Jesus, ao ponto dele convidar Jesus para ir até a casa dele. A gente bem sabe que Jesus, sendo Filho de Deus, tendo todo o poder, ele podia apenas ter dado uma palavra: olha, eu não sei o que você precisa, mas você está abençoado. Mas Jairo apresenta o problema dele para Jesus e fala: olha, mestre, a minha filha está enferma em casa e está quase morrendo. Vem comigo, porque eu sei que se o Senhor for comigo até a minha casa, a minha filha ela pode ser curada, ela pode ser sarada. E aquele homem apresenta o problema para Jesus. Essa é a segunda atitude, é apresentar os nossos problemas para Jesus. Mas além de apresentar, Jairo faz uma coisa diferente. Convida Jesus para ir até a casa dele. E eu parei para pensar nesse segundo comportamento, que às vezes nós queremos a bênção de Deus, nós queremos que Jesus haja ao nosso favor, mas nós não queremos levar Jesus. Nós queremos as bênçãos de Jesus, mas não queremos o Jesus das bênçãos. A diferença de Jairo para a multidão é essa: a multidão só apertava, colocava Jesus contra a parede. Mas Jairo se prostrou, apresentou o problema para Jesus e quis que Jesus fosse para a casa dele. Esse é o segundo comportamento. E dos 2, é o primeiro que funciona. E o terceiro é que, quando Jesus, junto com os discípulos e Jairo, está indo em direção à casa de Jairo, e a multidão continuava o apertando, a Bíblia fala que uma mulher que padecia de uma enfermidade já há 12 anos, num fluxo de sangue, já havia gastado todos os seus recursos, tudo quanto tinha, e nada tinha adiantado. A Bíblia fala que ela fica sabendo que Jesus ia passar por perto de onde ela morava. E ela colocou no coração dela que, se ela tão somente tocasse na orla das vestes do Senhor, ela seria sarada daquela enfermidade. E ela rompe a multidão quando Jesus está passando e toca na orla das vestes. Esse é a terceira atitude que me chama a atenção dentro dessa passagem. Aquela mulher, antes mesmo de ver quem era Jesus, ela assentou no coração dela, ela creu, ela acreditou que Jesus verdadeiramente
era o Filho de Deus e que Jesus poderia mudar a história dela. E ela, pelo simples fato de ouvir, ela creu, ela acreditou que Jesus podia mudar a história dela. E ela colocou no coração dela que se ela tão somente tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria sarada. O interessante é que dentro disso tudo eu vi uma coisa. Primeiro, ela creu sem ver. Antes de conquistar a bênção, ela já acreditou que ela podia. E às vezes a gente quer ver primeiro para acreditar depois. E segunda atitude daquela mulher, ela rompe a multidão e ela toca. E eu vejo uma grande diferença. Talvez você vai falar assim, Léo, mas a multidão também não tocava em Jesus? E eu te falo que não. A Bíblia fala que a multidão apertava Jesus. Aquela mulher decidiu tocar. Existe a diferença de tocar e de apertar. Tocar é tocar de uma forma diferente, é chamar a atenção de uma forma diferente. E aquela mulher fez isso, tocou. E quando a gente toca no Senhor de forma diferente, Ele se atenta. Porque no meio da multidão, Jesus para e fala, alguém me tocou. E os discípulos falam, mestre, a multidão te aperta e te oprime e tu diz, alguém me tocou? Ele, sim. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E eu aprendo com aquela mulher que se eu acreditar e assentar no meu coração, tão somente crendo e acreditando naquilo que Ele já fez e que Ele pode fazer na minha vida, eu também consigo tocar no Mestre de uma forma diferente. Eu não sei o que tu precisa nesse dia de hoje, mas eu quero te convidar a deixar te apertar, Jesus, e fazer como aquela mulher, apenas tocar. Mas antes de você conquistar a tua bênção, você já acreditar, assentar no teu coração, porque desses 3 casos, o povo apertava, Jairo se prostrou e a mulher tocou. Mas existe uma semelhança entre Jairo e aquela mulher, que não tinha naquele povo. Jairo e aquela mulher, antes de ver a bênção, eles acreditaram. Jairo acreditou porque ele assentou no coração dele que se Jesus fosse até a casa dele, a filha dele ia ser sarada. Aquela mulher acreditou no coração dela que se ela tão somente tocasse na hora das vestes, ela seria sarada. E assim como eu tenho certeza que você já ouviu falar de tantos milagres e maravilhas que Jesus já fez, eu te digo que não importa o teu problema, não importa a tua dificuldade, mas de uma coisa eu sei, nada é impossível para Ele. E se você fizer como Jairo, como aquela mulher, tão somente acreditar no teu coração e decidir chamar a atenção de Jesus de uma forma diferente, Ele pode entrar, Ele vai entrar com providência na tua vida e você vai conquistar a tua bênção. Eu te convido nesse dia de hoje a não apertar, mas sim tocar e assentar no teu coração que Jesus, Ele pode mudar a tua história. Você possa ficar com a tua palavra no teu coração e possa crer que Jesus tem o melhor para a tua vida. Amém?